Bom, estamos avisados. É, Boa noite. Hoje a gente faz o nosso último encontro do semestre. Eu acho que foi um semestre muito produtivo, assim, né? No sentido de despertar vários olhares sobre a perspectiva do Canguilhano, nisso de ler os textos dele, assim, né? Entendendo como isso vai, quais são esses temas que vão atravessando o trabalho dele, atravessando o pensamento dele em diferentes aspectos. É, eu acho que o grupo acabou focalizando muito mais isso da filosofia da vida do que os aspectos de uma epistemologia, assim, né? Nessa perspectiva do Canguilham, de fazer a história do pensamento, nesse modelo, como, por exemplo, o Caio Souto tem mostrado no seminário sobre o conceito do reflexo, né? A tese de doutorado em filosofia do Canguilham. E a gente vai circulando por isso e passando por esses textos que vão tentando, que de algum modo todos, a impressão que eu tenho, que a gente vai vendo, acompanhando, né, o trabalho do Canguilham, que depois do Canguilham não vale mais a pena estudar mais nada, porque, de fato, um fato interessante é como ele vai mostrando, a gente está vendo o interesse dele da insubmissão à ideia de que os fatos, que os fenômenos, que as coisas exteriores podem ser circunscritas com a palavra, com a teoria, com a ideia, e que sempre há, né, uma espécie de desvio na forma como os fenômenos acontecem, que desvia um pouco da perspectiva da circunscrição teórica que tenta estabelecer ali uma essencialização daquilo. E eu acho que o texto de hoje, o Cérebro e o Pensamento, não sei se vocês conseguiram ler ou dar uma olhada nele, parece um texto que resume vários debates que a gente veio trazendo e que alguns, por exemplo, da psicanálise, mas especialmente o lugar da psicologia, né, como um construto que tenta uma categoria de pensamento, né, um campo de saber que tenta fazer submeter, né, se submeter aos fatos ou construir fatos para que esses fatos possam receber intervenções. Então, esvaziar o sujeito, esvaziar a pessoa, de modo que eu possa entendê-la, né, enquanto um cérebro e coisas assim nesse sentido, como ele fala no texto. E um outro aspecto que também parece ser interessante, que também ecoa nesse texto do Canguilham, é como ele reforça um pouco mais o lugar da linguagem de um jeito diferente, que ele não faz tanto em outros trabalhos, assim, quando ele coloca como a linguagem como aquilo que implica necessariamente o desvio que na comunicação, na relação com aquilo que se comunica, a gente começa a ter uma espécie de desvio daquela ideia daquilo que está sendo representado, né? Então, e aí um outro aspecto, também um terceiro aspecto que parece interessante, que dialoga com os textos que a gente viu, foi sobre essa relação entre técnica e teoria, entre a teoria que tenta, então, que acaba, que precisa construir fatos, circunscrever fatos, estabelecer essências das coisas para que ela possa funcionar, porque as coisas as coisas desviam dessa perspectiva sempre do modelo teórico, né? Hoje como eu sei que todos estão cansados de me ouvir, aí eu tinha proposto para o Jefferson fazer conduzir assim, né, a leitura e tal. Então, e aí, enfim, começar o debate como a gente tem feito todas as quinzenas. Ok. Posso começar? Claro, Bom, claro. então, maravilha. Obrigado, Vinícius, pelo convite, né? Como eu escrevi na mensagem, né? Eu vou conduzir ou tentar conduzir. Eu ainda não sei ao certo como se darão as coisas, mas a minha ideia aqui seria trazer, então, alguns pontos que eu destaquei no texto, que eu achei interessante, né, no momento em que eu li, e procurar tecer alguns comentários a respeito disso, né?
Como o Vinícius bem ali fez um, né, preâmbulo, esse texto, então, o Canguilhem, ele trata dessa questão da relação entre cérebro e pensamento, né, a partir, assim, digamos assim, de um ponto de vista fisiológico, químico, em segundo lugar, e por fim da linguagem, né? Ou seja, como que as contribuições que pensaram, né, a relação entre cérebro e pensamento, do ponto de vista da fisiologia, da química e da linguagem se pronunciaram a respeito disso, né? Aí, ao final, né, logo um pouco depois de ele citar Wittgenstein, ele faz uma bela exposição sobre Spinoza, que é digna de nota também, né, que já dá assim a entender esse propósito político dele, que também está exposto assim de uma maneira ainda implícita já nas primeiras linhas, né? Ou seja, na primeira página, o que eu destaquei já é uma passagem ali, não sei, talvez na sétima linha, né? Enfim, em que ele fala o seguinte: e se, portanto, procuramos saber como é que nós pensamos do modo como o fazemos, é para nos defender contra a incitação sorrateira ou declarada a pensar como querem que pensemos. E o que eu trago Spinoza aqui? Porque Spinoza, né, foi um autor holandês que, enfim, viveu assim, talvez tenha contribuído muito para a Holanda ser, ou melhor, se estabelecer assim como um país, uma civilização, não sei nem como definir isso, no qual a prática da tolerância se fazia regra a ponto de ter, né, um discípulo de Spinoza, o Spinoza, que é o Bredenburg. Esse Bredenburg, ele montou uma seita, assim, só a efeito de curiosidade, assim, né, um pensador holandês. Uma seita segundo a qual só entrava quem divergia em pensamento. Você não pode concordar com nada, que não pode existir um padrão de modo de pensar. Muito pelo contrário. Né? Na medida que você se dissocia da maneira de propor seu discurso, enfim, pensar o mundo, é que você é bem-vindo, né, nessa seita de Brandenburg. Né? Depois eu posso passar uma referência, né, que é do livro do Jonathan Israel, sobre o pensamento radical do século 17 e 18, assim, que ele fala dessa inusitada seita que surgiu na Holanda. Então, Spinoza acaba sendo, então, o representante desse ambiente onde a filosofia se fez, do ambiente onde Descartes, inclusive, mencionado aí, teve que, digamos, se exilar para poder, enfim, escrever as suas obras, né? Ainda que contestáveis, mas ele teve que fazer isso, né? Então, interessante que esse início e esse fim, como eles estão bem amarrados, né? E aí, né, quando ele trata da questão do cérebro, do pensamento, ele faz uma nítida distinção, então, entre esse aparelho que funciona segundo, digamos assim, uma programação, eu vou usar essa linguagem de informática mesmo, né, segundo uma programação e que responde a estímulos, e a ação de pensar que não se concentra, ou melhor, não se define basicamente nessas operações que se dão no cérebro, né? Ok, então. Então, já vemos aí, né, que uma primeira provocação na primeira página, né, desse artigo é, vai na esteira da gente refletir a forma na qual o pensar, ou melhor, o pensamento, né, pensar como ocorre o pensamento, como ele coloca ali, né, pensar como que se pensa, já se trata de uma prática resistente a dispositivos, né, políticos e ideológicos que intentam delimitar o como pensar, né? E aí, então, Spinoza se faz um grande representante, né, pelo menos dessa militância, digamos assim, filosófica, né? Aí, em seguida, né, ele vai, assim, ele se propõe a fazer, digamos assim, uma análise cronológica, talvez, ou melhor, como se deram as reflexões acerca de cérebro e pensamento na história do pensamento, das ideias, da ciência, da filosofia, né? Aí ele cita ali Aristóteles, né, segundo o qual o cérebro tem uma função de esfriar o corpo, e, enfim, o Hipócrates, né, que pensa já o cérebro como sede das sensações, né? Aí que Descartes entra em cena, né, com aquela sugestão de que é muito controversa a sugestão, porque nas Paixões da Alma, Descartes, ao mesmo tempo que ele diz que
a alma e o corpo estão unidas de modo geral ou integral, digamos assim, na disposição do corpo, ou seja, a alma está no corpo todo, ao mesmo tempo ele diz que a alma tem uma sede específica que é na glândula pineal. Então, isso é muito controverso, né? Ele aborda isso de passagem, mas ele joga ênfase no fato de que Descartes não pensou que o cérebro fosse, digamos assim, a sede do pensamento. Ou melhor, se ele citou isso de passagem, ele não foi fiel, digamos assim, à própria tese, porque ao mesmo tempo que ele diz isso, eu coloquei isso na minha dissertação, inclusive, ao mesmo tempo que ele diz que o pensamento, a alma reside no cérebro, ele diz que a alma está no corpo todo, né? Ele tenta fazer essa confusão entre alma e corpo, né? É, aí em seguida, né, ele já vai levando ali o debate para a frenologia, né? Citando primeiro um autor alemão, né, um cientista que é o Franz Joseph Gall, que propõe então uma ciência do cérebro, né? E parece que ali há já a inserção da ideia de que o encéfalo se trata de uma área, de uma região que assume um protagonismo, né? Que é algo que, se, salvo engano, até hoje a gente acaba assimilando como verdadeiro, né? E que pensou também o cérebro dotado de hemisférios, né? Isso me fez lembrar até das aulas de pedagogia, na qual eu tive que fazer um relatório breve sobre como funciona o cérebro, né? Onde que funciona o reflexo, onde que, né? De onde vem as informações de reação, assim, para tanto de reflexo como de reações no sentido disso que a gente estava falando agora mesmo, né? Reações a doenças, por exemplo. Aí tem uma passagem aqui que eu destaco, que é acerca do Gall, né, desse autor, que é o Franz Joseph Gall, né, diz então Canguilhem. Em oposição à ideologia sensualista e contra aquilo que hoje seria chamado de aquisição da experiência sob pressão do ambiente, Gall e seus discípulos sustentam a inerência das qualidades morais e dos poderes intelectuais, mas, de forma oposta aos metafísicos espiritualistas, eles fundamentam esse inatismo no substrato anatômico de um órgão e não na substancialidade ontológica de uma alma. O interesse da controvérsia pode parecer à distância puramente teórico, quando na verdade não o era, né? Então aqui ele já, né, já dá essa deixa, fechei a citação, já dá essa deixa aqui de que não é uma coisa meramente descritiva e ingênua, despropositada, né? Essa ideia de pensar qualidades inerentes conforme então a disposição do cérebro, né? Que é algo assim que tem aí uma base, né, de sustentação ideológica que talvez esteja muito a serviço. A gente teria que ir na biografia do Joseph Gall para saber, mas talvez esteja a serviço, operando a serviço de algum tipo de sistema de governo, né? Imagino que tem alguma coisa em relação com a colonização. Imagino. Porque, enfim, isso, né, já vi estudos que falam, né, enfim, dessa frenologia, né, ou seja, da anatomia do cérebro de uma pessoa oriunda da África e uma anatomia do cérebro de uma pessoa oriunda da Europa, por exemplo, fazer um comparativo e arbitrariamente estabelecer daí um juízo de valor, né? Então, imagino que esteja enraizado nisso e o Canguilhem, embora não contextualize, já tem um primeiro gesto ali implícito de provocação em relação, né, a esse propósito. Ok, então eu já falei aqui do Descartes, né, de que pensava-se que ele tinha dado esse protagonismo para o cérebro. Aí, continuando a falar dessa frenologia, espero que não esteja avançando muito rápido, né? Mas eu achei assim algo também interessante de nota, o modo com que até relações matrimoniais foram pensadas com base, né, segundo o Canguilhem aqui, foram tomadas com base nessa frenologia, ou seja, que era um modo que se pensava a inerência de qualidades, né, na disposição do cérebro a tal ponto, ou seja, valorizava-se de tal maneira uma teoria assim, que até relações assim que, não sei, pelo menos no meu ponto de vista, são relacionadas nitidamente com afetos, né, relações, que é no caso a relação conjugal, a relação matrimonial, são pensadas a partir de um modo pensado, raciocinado, né? Então, eu achei interessante destacar isso, né? Por conta dessa, porque é uma coisa muito inusitada, né?
Jefferson, posso fazer um comentário sobre esse ponto aí? Claro, fique à vontade. Bom, depois eu poderia falar um pouco mais sobre essa questão dos autores aí, do Gal, do Broca, do Wernicke, aí que isso aqui são outras coisas, né? Mas o que está na base disso eram chamadas teorias localizacionistas. Isso fora do discurso político, filosófico e tal, trabalhava a ideia de buscar localizações no cérebro para funções mentais, né? Então, em função dessa especulação que você está fazendo agora, em relação aos usos, né, da frenologia, depois a gente pode falar um pouco sobre como que foi combatido, né? Por exemplo, como é que Freud vai saindo fora desses autores e se valendo dos pensadores, dos cientistas ingleses, como, por exemplo, Jackson, né, que vai buscar, não na anatomia, mas na fisiologia, a relação do pensamento com a fisiologia. Mas eu só queria, como você aventou as possibilidades políticas disso, eu só queria lembrar a advertência que um sujeito faz, ele se chama André Pichot. André Pichot foi aluno do Canguilhem, acho que é vivo ainda, né? E ele tem um livro maravilhoso sobre essa prática que você está falando aí, né? Que é a de instrumentalizar politicamente esses saberes científicos. Agora, ele faz o trabalho ao estilo de Canguilhem, mostrando que todas essas teorias, quando são aplicadas na perspectiva política, como, por exemplo, essa aí de medir o crânio, como é que chamava o cara que fazia isso aí? O Lombroso, essas coisas. Sim, ele mostra nesse livro como é que, primeiro, todos os furos, porque você não pode culpar o Gal, o Broca, o Wernicke por essas coisas. Entendeu? Eles não fizeram, eles não são racistas. Eles estudavam anatomia cerebral. O Pichot chama essas coisas, os que fazem isso, de romancista científico. Ele fala, isso não é a ciência. Isso é se valer do nazismo, biologia, sociobiologia, socioevolucionismo, todos esses apoios na biologia que serviram para justificar racismos, eugenias, higienismos, todas essas coisas, ele chama de romances científicos. Isso não tem nada de científico. A frenologia, de fato, as ciências anatômicas do cérebro, elas estão erradas por outro motivo. Depois a neurologia avança para o outro lado e mostra que essa anatomia não se sustenta. Até tem um livro que eu trouxe da última vez que eu estive na casa do Caio, lá em Montpellier. Tem até a foto daquele sujeito, que ele era supostamente um pedreiro, né? E cai uma barra de ferro na cabeça dele, atravessa todo o cérebro. Ele nem desmaia, tem a foto, tudo, ele vai para o hospital, ele se salva de uma maneira absurda, que ninguém fala como é possível, pegou a zona disso, zona daquilo, área disso, área daquilo, e ele não perdeu fala, não esqueceu nada, daí com tanto tempo estava trabalhando de novo. Então, essa anatomia, esse é um caso clássico da medicina. Essas teorias anatômicas, elas perdem força, embora nunca tenham sido suprimidas, por outros motivos, por motivos teóricos, e não motivos políticos. E mesmo a força delas no uso, quando foram, essa aproximação de casais, por exemplo, fazer levantamento anatômico e juntar casais para melhorar a espécie, todo esse tipo.
todo esse tipo de eugenia, seja as bem-intencionadas, se é que isso existe, até as mal-intencionadas, que é a de eliminação de povos, esse tipo de coisa, são todas, elas não têm nenhum aporte. O Pichot mostra isso, elas não têm aporte nas ciências naturais. São romances científicos que vão lá, se vale disso, mede o cérebro, mede não sei o quê, tá? Então esse é mais esperto, aquele é menos, não sei o quê. Então são usos malandros desse tipo de coisa, né? Então acho que é bom a gente... E ele mostra como que é um trabalho muito rigoroso, ele chama de Darwin a Nietzsche, o livro, desculpa, a Nietzsche, o alemão lá, A Hitler. a Hitler, isso, é. E ele mostra, então, como que são apropriações das ciências anatômicas que permitiram esses discursos racistas e eugenistas, né? Então, há sim, mas para a gente não contaminar de antemão, dizer assim do tipo, era ciência feita para isso, né? É um pouco temerário, assim. Então, eu acho que esse livro é fundamental porque ele não mostra assim como eu estou fazendo aqui, que é só uma maneira discursiva de querer separar uma coisa da outra. Esse é um livro bastante longo, onde ele analisa os pensadores e mostra como que eles não estavam dando apoio para racismo, para eugenismo, para isso, para aquilo, e ao mesmo tempo como é que acabaram dando, né? Pela maneira malandra, como a política se apropria, né? Como certos governos, aí ele vai historiando, né? Essas coisas foram muito graves né? Aliás, começa nos Estados Unidos. É os Estados Unidos quem financia todos esses estudos nazistas, Fundação Rockefeller, eles que bancavam tudo que os nazistas faziam em termos de estudos racistas, essas coisas, né? Na França, a França é um celeiro de racismo que é uma coisa absurda, assim, né? Então, só para marcar essa questão que é importante a gente ter em mente. Mas vai lá, depois a gente volta a falar desse localizacionismo aí. Sim, sim, professor, perfeita a sua colocação. Né? É até para a gente ter porque aí a gente, né, o senhor fornece uma visão assim do Canguilhão na obra, né? Assim, e no detalhe. É que eu acredito que, como aqui se trata meio que de acho que uma fala, né, uma palestra, ele não entrou tanto nos detalhes, Sim. né? Mas ele colocou esses eventos históricos no bojo de uma intenção final que seria de, digamos assim, combater essa ideia de conciliar cérebro e pensamento, de maneira que, não sei, ao que me pareceu, né, essas concepções de frenologia, o que tentavam, né, fazer uma fisiologia do cérebro, explicar assim o funcionamento até do pensamento mediante esses estudos, estariam numa esteira comum daquela que tenta computadorizar o pensamento, né? Mas achei esse livro, né, de Darwin e Hitler, eu tenho muito interesse em ler. Eu lembro que antes da pandemia, né, que, enfim, Vinícius, se eu não me engano, tinha uma viagem agendada, eu falei, Vinícius, se você encontrar um sebo, por favor, me traga, que eu tenho muita curiosidade, né? E eu achei oportuno também. Eu tinha mostrado ele num dos encontros nossos, né? Isso, tinha sim. A partir do senhor que eu fiquei sabendo da existência do livro e do material tão valioso como esse. Porque demarca bem a diferença digamos assim, do autor no seu contexto de produção e do que foi feito com o autor, digamos assim, na história das ideias. Que às vezes não tem nenhuma relação com o que né, o cientista queria naquele dado momento. Mas é isso. E acho que tem duas coisas que o senhor já falou, que até antecipou aqui um pouco a fala, que primeiro foi essa recepção dos Estados Unidos, que quando ele fala isso, ele está falando num contexto aqui, né, da recepção dos Estados Unidos. Na página 186, eu cito Canguilham, diz ele, na sua História da Frenologia, que Georges Lanterry, acho que Lorat, relata a rapidez com a qual a frenologia trazida para os Estados Unidos pelo próprio Spurzheim, acho que é assim que se fala, e por um de seus discípulos, o escocês chamado Combe,
transformou-se em frenologia aplicada, um instrumento usado para a orientação e a seleção profissional e até mesmo para fins de consulta matrimonial. Daí, por fim, ele diz: pode-se dizer que a frenologia teve, naquela ocasião, nos Estados Unidos, um sucesso comparável e por razões comparáveis ao sucesso da psicanálise. Então, eu vejo aqui que o senhor já antecipou bem aqui o debate, porque é exatamente disso que ele está falando, né? Ou seja, de como que, ou melhor, de como isso ecoou a ponto de gerar assim um interesse de determinados locais, assim, de determinados lugares. Acho que sobretudo nos Estados Unidos ele reitera, né, esse acolhimento, essa acolhida dessas teorias e como que então aquela frenologia inicial, né, aquele estudo inicial acabou se convertendo como eu posso dizer assim, estudos aplicados mesmo, né? Enfim, nos contextos nos quais foram acolhidos. Bom, acho que após isso, o que eu destaquei aqui após isso, só deixa eu me achar aqui nas minhas anotações, ok. É o fato do século XIX, né? Ele avança ali para o século XIX já, no qual, então, se os estudos sobre o cérebro, né, convergem assim, para uma proposição segundo a qual o cérebro seria uma máquina eletrônica. Né? Então já há aí uma saída daquela convicção, talvez assim, mais assim, ligada com o século XVII, XVI, que pensava em glândula pineal, em alma ou coisas assim. Né? E aqui ele fala mais uma vez essa questão do interesse político, né? É um trecho longo, mas que eu acho a pena trazer aqui, em que ele fala assim, sobre essa recepção, né, sobre essa proposta de pensar o cérebro como uma máquina eletrônica. Né? Diz Canguilhem: digna de nota, novamente, foi a rapidez com a qual o suposto conhecimento das funções do cérebro foi investido em técnicas de intervenção, como se o processo teórico fosse congenitamente suscitado pelo interesse com relação à prática. Paralelamente às pesquisas sobre neurologia cerebral, a psicologia tendia a não ser mais do que uma sombra da fisiologia, encorajada por uma filosofia malpensante que buscava, nessa psicologia, suas razões para mal pensar. Então, aqui avançando, né, para o século XIX, né, se tem essa proposta, né, de, mais uma vez, se forçar que poderia ser compreensível o pensamento mediante uma análise fisiológica ou anatômica do cérebro. Ok. Aqui ele fala de Freud. Agora eu lembrei o porquê que também tinha sido oportuna a fala do professor Francisco. Porque, segundo o Canguilhem, houve uma recepção, não vou dizer otimista, mas ao menos entusiasmada de Freud, né, pela filologia. No entanto, né, seguindo assim a narrativa de Canguilhem, né, depois houve exatamente o posicionamento contrário. Né? Citando com Canguilhem, né, ele diz: mas até o próprio Freud, autor em 88 de um artigo Cérebro para o dicionário médico, não deixou de reconhecer-se devedor de Taine. Eu não falei desse autor. Deixa eu ver onde que... Esse autor, ele estava na esteira também de pensar o cérebro como uma máquina... sim. Como uma máquina eletrônica, né? Que é Hippolyte Taine, acho que é assim que se diz, que produziu cujo livro era De l'Intelligence, né, da inteligência, que, segundo Canguilhem, vai tornar plausível, a partir de uma teoria sobre a sensação, a tese conhecida sob o nome de paralelismo psicofisiológico, que os filósofos da Universidade Francesa, os mestres daqueles que foram nossos mestres, inclusive Bergson, fizeram questão de refutar. Né? Então, esse Hippolyte Taine tem essa proposta de psicofisiologia. Né? Então, retomando a citação de Freud. Mas até o próprio Freud, no artigo Cérebro, não deixou de reconhecer esse devedor de Taine.
Tendo redigido, em 1895, seu trabalho Projeto para uma Psicologia Científica, ele escreveu para Phillips, em fevereiro de 96, cito agora Freud, né? O livro de Taine, De la Intelligence, me agrada muito. Espero que algo possa sair dali. Então, há um entusiasmo inicial, né? Vamos seguindo com Canguilhem. É talvez que tenha autorizado, né, Ludwig Bis, gente, desculpa, Ludwig Bieswanger, acho que é assim, a escrever que as concordâncias são numerosas entre o naturalismo psicológico de Taine e Freud. Contudo, desde 1900, a introduzir na Traumedung, o conceito de aparelho psíquico, Freud, sem renunciar à topografia das localizações, mostrou-se interessado, antes de tudo, pelo que chamava de tópica psíquica. Em 1915, ele acabou escrevendo no capítulo sobre o inconsciente da metapsicologia o seguinte: todas as tentativas para adivinhar, a partir daí, as localizações cerebrais, uma localização dos processos psíquicos, todos os esforços para pensar a representação como estando armazenadas nas células nervosas, fracassaram radicalmente. Então, isso foi o que Freud disse e Canguilhem complementa. E ele acrescenta que, no momento, a tópica psíquica, distinção dos sistemas ICS, PCS, CS, nada tem a ver com anatomia, né? Então, é interessante porque aí vai exatamente, acho que, ao encontro do que o professor Francisco disse, no sentido de que nós notamos, sim, digamos assim, essa investida política do texto, mas o Canguilhem vai mostrando como que essas coisas, né, foram consideradas, ele até coloca isso numa parte do texto, bobagens pela posteridade que recepcionou tais teorias, pelo motivo da própria ciência, né, no interior da própria ciência, sem, digamos assim, deslocar para um campo político ideológico. Bom, em seguida, eu destaco aqui uma crítica, um posicionamento crítico, esse que eu acabei de falar, de Pierre Janet, né, no qual ele declara que a tentativa de conciliar então a psicologia com estudos de cérebro é uma bobagem, né? Bom, o próximo ponto que eu destaquei foi o que eu compartilhei no grupo, que muito me fez lembrar de Lima Barreto e Machado de Assis, o Lima Barreto do Policarpo Quaresma e Machado de Assis do Alienista, né? É que essa passagem ali que eu achei belíssima, em que Canguilhem diz que quando deixamos de acreditar na primazia do cerebral, tornamos-nos céticos com relação à eficiência de um internato quase carcerário. Então, essa passagem me chamou a atenção porque é uma daquelas frases curtas que exprimem assim, várias coisas, ou seja, ela atinge, né, até me valendo do que a Marlene Chauí falou na Ampof, né? É uma coisa que está sendo feita na França por Canguilhem, mas que toma uma dimensão, não vou dizer de universalidade nesse sentido estagnante, mas consegue ir para além daquele contexto, né? Consegue. Então é uma frase simples que me chamou a atenção por essa capacidade né, de sintetizar uma ideia e ao mesmo tempo trazer para isso uma amplitude de horizontes sobre os quais a gente pode refletir, né? Okay. Posso só fazer 2 comentários aí da sua fala, Jefferson? O grupo é seu. Uma delícia. Eu vivo super organizado, quero ser assim quando eu crescer. 2 coisas. Quando ele fala do Freud, é interessante, porque ele coloca lá Traumdeutung, que é a interpretação dos sonhos, né? Que quando... bem uma nuance do texto, né? Lá no primeiro parágrafo da página 188. Mas até o próprio Freud. Isso é interessante porque a gente já tem olhado como o Canguilhem recorre ao Freud em outros momentos, em outras partes em outras obras, para mostrar que ali no Freud há uma espécie de deslize interessante que vai permitir a gente reconhecer o que ele vai falar no final do texto. Ele evoca Freud mais um pouco para frente, eu acho, que é o lugar da linguagem, né? Como esse Freud, né? que vai mostrar, né? O Canguilhem provavelmente não teve ele poderia citar, por exemplo, eu acho que talvez ele não teve acesso, mas se o Canguilhem tivesse lido o texto do Freud de 1891, que é as afasias, monografia sobre as afasias,
que é um pouco uma virada, assim, quando o Freud sai da ideia localizacionista de um jeito mais explícito e começa, a partir de uma lógica bem fisiologista, que é assim, o Freud pega lá um cálculo de um estudioso lá dos nervos que conduzem até a medula, e tem um cálculo da massa, da quantidade, da espessura dos nervos que conduzem até a medula, de todas as extremidades do corpo até a medula, e da espessura do nervo, da espessura da medula até o cérebro. Aí o que acontece? Quando você soma todos os nervos que levam até a medula, você tem uma massa X, né, de terminações nervosas, que ela é inferior à espessura da medula. Ou seja, quando chega na medula, acontece algo, né, que não dá mais para supor uma localização ponto por ponto. Ou seja, não dá mais para supor que todas as sensações estão localizadas no cérebro e bem circunscritas, porque quando chega na medula, não tem... como a gente pensar em fiação. Né? Chega ali, eu tenho tantos milímetros de fio, quando eu chego na medula, eu precisaria ter uma medula mais grossa para comportar tudo isso que está chegando, para levar até o cérebro. E aí a lógica do Freud nesse momento é interessante, porque ele fala assim, não, a partir daqui existe representação. A partir daqui, e daí ele dá o exemplo do alfabeto. Então, a partir desse momento, a gente pode... existe códigos, né, que vão ser utilizados, né, da medula para cima, e que vão permitir representar isso, assim, né? Então, é interessante. Os fonemas estão dentro do poema. Isso, exatamente. É muito bacana esse trabalho do... E o que ele está falando muito nesse texto das afasias do Freud, ele usa muito o Wernicke e o Broca, que são os dois autores que o Canguilhem vai falar, que são o suprassumo do localizacionismo, que no curso de psicologia a gente aprende. Quem está fazendo curso de psicologia hoje na aula de anatomia aprende a área de Wernicke e de Broca como uma da compreensão e a outra da expressão da linguagem, né? Que se há uma lesão ali, se justifica todas as afasias a partir dessa localização. Então ainda há uma sedução, apesar de já existirem casos, né, que mostram que a gente já sabe que não é a linguagem, né, não está localizada ali especificamente. Mas é interessante que daí, quando ele fala do Freud aqui, é assim, mas até o próprio Freud. Ou seja, o Freud tem uma outra leitura, mas de algum modo ele se seduziu, né, nesse momento. Mas aí em 1900, quando ele faz a interpretação dos sonhos e propõe uma ideia também de tópica, ou seja, de lugar, de topos, né? Mas ele já é outra coisa, né? É um lugar da representação, um lugar que não está mais correspondendo à realidade dos fatos, ou seja, um lugar que já é mais permeado pela linguagem. Isso é um ponto, enfim, daí depois, em 1915, ele cita o Freud, e dá para ver que o Canguilhem... Bom, esse texto é de 1980, né? Mas ele lia bem o Freud, né? Porque ele cita cartas do Fliess aqui, então a carta que o Fliess manda, então ele está por dentro de nuances bem específicas da psicanálise, né? E aí e aí ele coloca uma citação do Freud que explicita a ideia do texto inteiro, cérebro e pensamento, que ele acrescenta aqui no momento, a tópica psíquica nada tem a ver com anatomia. Esse é o argumento do Canguilhem no texto, né? De algum modo, né? O que ele tomaria do Freud, né? E aí, só mais um outro ponto, que é quando ele fala essa citação que você colocou no grupo hoje, que dá uma energia na alma, né? Ou no cérebro. Quando deixamos de acreditar na primazia do cerebral, tornamos-nos céticos com relação à eficiência de um internamento quase carcerário. Ele acabou de citar, no parágrafo anterior, o Artaud, que a gente falou na semana passada, e lembrou que estava nesse texto. Que é a seguinte frase: a única coisa que peço agora é sentir meu cérebro. Sou um homem que já sofreu demais com o espírito. Eu só espero que meu cérebro mude e que suas gavetas superiores se abram. Trata-se de Antonin Artaud, em maio de 23 e em março de 24.
né? E a gente está falando do Artaud, dessa experiência de encarceramento, essa experiência da perspectiva da psicologia, da psiquiatria da época, né? De acreditar, então, no que a gente faz com esses indivíduos que estão com seus cérebros. Quando a gente coloca a primazia no cerebral, todo tipo de intervenção que a gente vai acreditar é, de fato, essa espécie de internamento carcerário, né? Agora, quando a gente já vai deslizando para isso, né? Pensando na psicanálise do Freud, que ele cita lá, mas o argumento que ele vai colocar mais para baixo, né? Quando a gente vai deslizando para outras possibilidades de entender a construção de significações das coisas, né? E da produção de sentido pelo sujeito que está experienciando, e não só do cientista que vai lá e diz, como o Gal, que você falou, né? O que tem no teu cérebro, né? Todas as metodologias terapêuticas conhecidas que têm a ver com encarceramento são fadadas ao fracasso. Mais para frente ele vai falar do encarceramento químico, que é o nosso suprassumo do nosso século, né, 21. Então, é muito legal isso, essa citação aí que você trouxe. Só um comentário. Eu acho que você, Vinícius, devia levar a sério a sugestão do Oswaldo de fazer o texto sobre as referências do Canguilhem a Freud, porque essas coisas não podem passar impunes. Não se pode perdoar qualquer pensador. O Canguilhem, bom, Freud, não há um pensador do século XX que não tenha falado de Freud. E há muitos poucos que tenham falado com seriedade. Então, não desqualificando de antemão, porque você que vai nos dizer isso no futuro, é preciso precisar a recepção que o Canguilhem teve do Freud. Então, por exemplo, os comentários que ele faz são comentários, os poucos que eu vi até agora, são comentários recorrentes. Às vezes em textos assim, que são palestras ou pequenos artigos. Ele não é um exegeta do Freud, né? Então, você mesmo já acabou de dizer, ele fala do verbete brain, mas não fala nem do verbete afasia e nem da monografia sobre as afasias. Ou seja, ele está, por conta dele ter lido uma outra carta a Fliess, ele já se posiciona de uma maneira que situa o Freud nessa polêmica aí de uma maneira imprecisa. Não estou dizendo nem equivocada, mas imprecisa, né? Então, acho que você levantando todas essas falas, vendo as fontes que ele leu, você vai ter condições, e com a formação que você tem em psicanálise, você vai ter condições de dar essa precisão dos comentários que o Canguilhem faz do Freud. Agora, eu acho que, por hora, a gente pode ter uma compreensão muito mais adequada. Eu não sei das pessoas que estão aqui conectadas no grupo, quantas participaram da entrevista de segunda-feira que o Eduardo fez com a Fátima. A Fátima fez mestrado e doutorado. A Fátima é Caro Preço, lá da Federal do Juiz de Fora. Ela fez o mestrado e doutorado sobre essa fase do Freud. Então, pouca gente sabe o que se passou, né, nesse deslocamento do Freud da anatomia para a psicanálise como ela. E essa entrevista está gravada. Ela fez umas apresentações muito didáticas na segunda-feira de manhã, está gravado lá no canal onde o Eduardo deposita, né? Então, eu acho que é mais, vamos dizer, é mais correto, né? E ao leitor profissional, né? O Canguilhem não é especialista em psicanálise, e para compreender, se é que a gente precisa compreender direito como é que o Freud se posicionou nessa discussão, né? O Freud sai, só num resumo do que ela apresentou, né? O Freud sai dessa discussão, e é preciso ter uma delicadeza na leitura do Freud, porque esse momento ele é recém-formado.
o Freud tem muito respeito pelos pensadores. Até nos obituários, tudo onde ele escreve, ele concede o que o cara pensa. Só que depois ele diz o que ele pensa. Então, não é porque ele disse aqui tem um livro importante, não sei o quê, não é que ele está fazendo concessão. Ele está se posicionando no lugar de respeito à autoridade, né? Então, a saída dele das teorias localizacionistas, claro, ele ficava cortando enguia na faculdade, o pibique dele era cortar enguia para achar o órgão genital. Então, o que você quer? É anatomia pura, mas isso eram cadeiras que ele passava na academia, né? Agora, quando ele entra nessa discussão sobre a afasia, aí o Canguilhem tinha que ter lido isso, ele está se solidarizando com Jackson, que é o inglês que justamente está instaurando essa noção do paralelismo. O paralelismo psicofísico do Jackson é apresentado na forma de concomitância. O que o Freud consegue se solidarizando com isso é uma coisa maravilhosa. E não tem nada de tópica. O Canguilhem nunca entendeu o que o Freud quis dizer com tópica. Tópica não é lugar anatômico para a psicanálise, né? O que o Freud consegue com isso é estabelecer uma relação onde há um paralelo entre tudo aquilo que ocorre na ordem das representações e tudo aquilo que ocorre na fisiologia do cérebro vão em paralelo, mas não se tocam. Elas vão como trilhos de trem, elas não se tocam, elas não têm relação de causalidade, né? Tanto que, daí a pouco, é aí que diz, ele começa a fazer psicologia, porque não precisa mais nem pensar em cérebro. Vamos trabalhar com o paralelo, com o trilho das representações, e não os trilhos da fisiologia, né? Então, nesse momento que o Freud está se valendo do Jackson para introduzir o associacionismo do Stuart Mill, né? E justamente o associacionismo do Mill permitia ao Freud, ele até traduziu um livro do Mill, permitia estabelecer a teoria de que a linguagem se amplia não como os anatomistas preconizavam, que é por ampliação tópica, por ampliação de lugar, que é isso aí, a questão dos engramas, e como é que se memorizava um neurônio, o neurônio do Wernicke, lá, cada neurônio tinha uma representação, esses neurônios se associavam por linhas, fibras que os associavam, você entendia a memória, né? Isso aí era Meinert. E o Freud foi orientando do Meinert, fez pibique com o Meinert, né? Só que ele diz nada disso funciona. Nada disso, a afasia mostra que nada disso funciona. E aí, do associacionismo, olha como ele já estava ali em 91, 92, completamente longe da frenologia. Ele diz a linguagem se amplia por sobredeterminação. Aí que ele introduz antes do aparelho neurológico do projeto, ele tinha introduzido o aparelho de linguagem da monografia sobre as afasias. E essa linguagem que se apresenta por sobredeterminação é onde ele introduziu a noção de representação coisa, né? A representação palavra e representação coisa. A partir daí ele tem aquele esquema, que você vê lá na monografia, de como essas duas correntes vão se associando e rompendo, estabelecendo e rompendo associações funcionais. Aí você explica a afasia, não por distúrbio anatômico, não por problema lesão anatômica, mas por lesão funcional, ou ainda lesão de representações que se desassociam, que se associam novamente, se sobredeterminam. E essa teoria o Freud depois vai trabalhando. Então, desde esse momento, ele já está muito longe da anatomia, de qualquer essas implicações aí com frenologia, sei lá o que mais, né? Então, eu acho que se o Vinícius assumir esse compromisso de reconhecer as falas do Canguilhem sobre Freud e recheá-las, né, e buscar as leituras que o Canguilhem não fez, e
completar, você vai conseguir esclarecer muita coisa aí. Bom, sobre o Freud, né? E algumas coisas sobre o Canguilhem também, que infelizmente já morreu, não vai poder se redimir de algumas coisas. Mas era isso. Legal, legal. A gente tem muita coisa para olhar nos arquivos do Canguilhem, na biblioteca dele e tal, né? Que são coisas mais recentes, né? Ele morreu em 95 e os arquivos estão disponíveis faz uns 10, 15 anos, então tem muito material, né? Nós vamos conseguir mais 1 ano e meio de bolsa para você. Você vai para lá e fica internado Obrigado, nos obrigado arquivos pelo esforço. Canguilhem. Vamos fazer isso. Vamos tentar. Falar assim, da outra vez eu esqueci de ver isso, preciso voltar Isso, lá. teve pandemia e tal. Vou voltar lá. Não, é interessante, porque o Canguilhem volta a falar no Freud até no último artigo dele, né? Na crítica da história, do progresso na história, ele está lá falando do Freud de novo. Então, deve ter muitas falas dele sobre o Freud, né? Que precisariam ser mapeadas e identificadas as referências que ele faz, né? Passar aí para o Jefferson. Maravilha. É só para dizer que eu endosso aí o meu interesse por um estudo como esse também. Boa sorte. Bom, acho que a gente estava falando daquela frase, né, eu falei que me fez referência a Lima Barreto, a Machado de Assis. O Lima Barreto do Policarpo, porque, né, o Lima Barreto, a biografia dele, né, o pai dele esteve internado, ele foi internado 2 vezes, ele faz uma descrição enfim, daquele hospício, assim, que é algo notável, assim. Na verdade, para compreender o Rio de Janeiro, né, daquele momento Rio, civilize-se, o Policarpo Quaresma é uma ótima ferramenta, né? Mas isso é só um parêntese. E o Machado de Assis do alienista, de uma frase, né, em que se confunde o alienista com o alienado, e que está aqui, né, de certa forma implícito também, né, que ele fala, né, segundo Janet, o conceito de alienação não é uma construção preliminarmente psicológica, né, ele é, antes de mais nada, algo que se deve à polícia. Interessante isso, né, ou seja, um modo de controle mesmo, né. Mas avançando aqui com o texto, o que eu também destaquei, né, foi que daí 50 anos depois, né, desse vamos chamar assim boom, né, dessas teorias e essa acolhida, digamos assim, por parte dos Estados Unidos, né, houve então uma iniciativa de propor uma psicologia sem ter que, né, usando aqui a palavra do Canguilhem mesmo, sem ter que buscar argumentos neurofisiologia. Então aqui já passa assim uma ideia de que, né, já há uma prescindibilidade, né, dessa iniciativa. Aí o ponto seguinte, ele retoma Descartes, né, porque até depois de falar disso, né, quando a psicologia prescinde, né, dessas teorias, ele fala, mas antes vamos entender novamente a fenomenologia, né? Então ele retoma Descartes, ele daí faz um debate interessantíssimo sobre o cogito, né? E aqui ele traz algumas coisas assim que estão bem até relacionadas, né, né, ele traz ali o Lichtenberg, né? Ele traz ali um autor que já diz o seguinte, né? Dever-se-ia dizer isso pensa, como dizemos, isso brilha, né? Fazendo uma referência, né, direta ao eu penso, eu existo de Descartes, né? Que é o código, né? Que deveria se considerar esse eu como um isso, né? E não exatamente como algo já sujeito, mas como já algo sujeitado a uma primeira análise, uma primeira observação, né? Algo ao qual se colocou a vista, né? Ou seja, você direcionou a vista naquele ponto, né? O eu não tem um ponto de vista a partir de si mesmo, não. Ele direciona a vista para um ponto e que ele chama de eu. Então, isso é um isso, né? Eu acho que seria mais ou menos assim. Isso me lembrou também, né, a fenomenologia do espírito de Hegel, que ele trata do isto, da coisa que talvez, né, o eu ou o isto. Se não me engano, inclusive, esse é um dos capítulos.
O eu, isso é exatamente uma reflexão acerca de isso que chamo de eu, é um eu ou é um isso, né? Hum, Bom, mais uma vez, né? Aqui ele traz assim um repertório de autores que refletiram acerca disso, né? Dentre eles tem o Rimbaud, né? Que ele diz que é falso dizer eu penso, dever-se-ia dizer pensam-me. Que também coloca, né? Mostra como esse eu é um objeto, é um sujeitado, né? Não é um sujeito, porque ele está como objeto de uma tentativa, né? De uma pretensão científica, né? É até por isso que, inclusive, quando eu pesquiso lá o filósofo cartesiano, que é o Malebranche, eu uso o pronome tônico, que é o mim, é o eu para mim, né? O moi, né? Não é o eu como se fosse exata, porque desse eu, ao que parece, não há o que dizer, não há como se chegar, se alçar um conhecimento deste eu, né? Pelo menos é a interpretação que eu estou sugerindo, né? Vamos ver o que os colegas malebranchianos pensam disso, né? Aí ele traz Nietzsche para a conversa, né? E na citação de Nietzsche é a seguinte: é uma alteração dos fatos pretender que o sujeito eu seja a condição do atributo eu penso. Alguma coisa pensa, mas daí a acreditar que esse algo é um antigo famoso eu é uma pura suposição, né? Então, assim, é aquele ponto de partida que tem que existir, né, para que a gente possa avançar, né? Assistindo a aula de um professor de filosofia da ciência, lembro uma reflexão muito interessante que ele fez, né, que ele disse o seguinte, né, a ciência se vale de conceitos ontológicos e metafísicos sem questioná-los. Por quê? Primeiramente, a ciência empírica se vale da ideia de que existe um mundo, mas isso é um problema metafísico que eles nem debatem, eles nem passam perto, né? E outro, né, outro problema metafísico ontológico que eles, né, digamos assim, seguem adiante no procedimento sem questionar é de que há a possibilidade de conhecer esse mundo que está lá fora, né? Não se sabe, né? Isso tem que se debater muito, né? Então, esse é o papel, talvez, da ontologia e da metafísica, né? Problematizar esses terrenos que às vezes são pulados, né? Pula-se essa etapa, vamos em frente, porque senão a gente não anda. Senão, aí leiam, né, Fenomenologia do Espírito para entender do que se trata isso, porque são algumas divagações postas que, não, digamos, não chegam exatamente a um ponto determinado, né? Vai se supondo até que se chega no resultado, mas dizer com alguma precisão, ó, há aqui um ponto de partida para a ciência, não há. Menos a princípio, não. O que mais destaquei é a passagem de Pascal. Eu até ia pedir aqui licença para fazer uma intervenção artística, né, mas eu acho que não vou fazer, porque como ele fala de Pascal, tem a clássica, né, a clássica passagem de Pascal, que inclusive está na biblioteca lá da PUC, que Zé da Zilda muito bem colocou numa composição chamada Aos Pés da Santa Cruz, que é: o coração tem razões que a razão desconhece. Essa frase, assim, é dessas também curtas, que são muito, assim, digamos assim, universalizantes, né? E que também exprime essa reflexão que o Canguilhem traz aqui de Pascal acerca de como o ser humano se situa em relação à máquina, em relação aos animais. Que talvez até nos desse, né, digamos assim, a ideia de que o ser humano é meio máquina, meio animal, mas eu não quero, né, correr o risco assim de cair assim numa conclusão tão apressada, né? E a passagem do Pascal é a seguinte, né? A máquina de aritmética tem efeitos que se aproximam mais do pensamento do que tudo aquilo que os animais fazem, mas ela não faz nada que permita dizer que ela tem vontade como os animais. Que é na composição Aos Pés da Santa Cruz. Eu sei que o João Gilberto gravou, mas eu recomendo a gravação, né, lá do tempo que o Zé da Zilda compôs mesmo, acho mais bonito. Ele fala mais ou menos de algo assim, né, de como que essa questão aí que se trata dos afetos, né, das juras de amor e coisas assim, enfim, desse gênero, fogem, escapam a essa programação, a essa lógica, né? E a frase em si mesma, né, sucinta, ela
expressa isso, né? A professora Milena Chauí, né, no seu livro de filosofia, no seu livro didático, ela fala dessa frase. Ela inicia, né, o curso de lógica dela com essa frase: o coração tem razões que a razão desconhece. Lembro que numa intervenção em sala de aula, vou aqui contando enquanto eu acho a próxima anotação, tá? Eu coloquei essa frase no quadro e perguntei o que os estudantes achavam. E o estudante falou: porque a gente se apaixona e faz merda. E foi exatamente isso, né? Acho que é mais ou menos nessa esteira. Bom, adiante, o Canguilhan, ele nos coloca assim num terreno de reflexão, segundo a qual não há, assim, digamos, um mal, assim, ele não está querendo propor o maniqueísmo, segundo o qual estudos sobre computadores, estudos sobre, digamos, a fisiologia do cérebro, são um polo oposto, o qual a gente não pode nem pressupor, porque senão a gente vai raciocinar mal, senão a gente vai viver mal. Não, muito pelo contrário. Ele reconhece a existência da importância desses estudos. Porém, o que acho que ele está querendo dizer é que eles não esgotam, enfim, um estudo acerca do ser humano a tal ponto de conciliar essas categorias, né, que é o pensamento e o cérebro, né, de confundi-las numa coisa só. Aí a passagem que eu trago, espero que vocês não se importem de ficar lendo passagens assim em excesso, mas está ali na página 193, no qual ele diz, né? O computador é o resultado de uma tentativa de mimetizar, graças à eletrônica do século XX, as propriedades já reconhecidas no cérebro pela fisiologia do século XIX. Recepção de estímulos, transmissão e desvio de sinais, elaboração de respostas, registro de operações. A descrição deste esquema funcional, na linguagem atual da informática, não altera de modo fundamental. Pode-se falar à vontade do computador como se fosse um cérebro, ou do cérebro como se fosse um computador. Na sua obra, Mémoire pour l'avenir, François Dagonet escreveu: a verdadeira proeza é o homem ter conseguido exteriorizar os processos cerebrais graças aos quais ele calcula, fala e pensa. E, inversamente, que, de novo, né, o François Dagonet, o próprio cérebro sai redefinido em razão da sua substituição pela memória material. Ou seja, digamos assim, que a atualização do cérebro se dá antes da atualização do software ou desses equipamentos, né? Acho que, bom, a gente já está chegando no horário, né? Bom, em seguida ele faz mais um, digamos assim, propõe um momento reflexivo mais uma vez, né, com algumas indagações a respeito dessas distinções entre cérebro e pensamento. Né? Essa aqui é muito longa para ler, então deixemos de lado por enquanto. Aqui tem a parte do vai como pode, Vinícius, que a gente estava comentando anteriormente, que é uma citação do Valéry, né? Que as pesquisas insensatas são parentes das descobertas imprevistas. Né? Ou seja, as descobertas vêm exatamente das coisas assim que parecem, em princípio, né, uma coisa completamente fora do possível, né? Tem até uma questão acerca do absurdo, né? O absurdo só é absurdo porque é possível, né? Não tem como ser absurdo se fosse extremamente fora, assim, né? Mas e a partir desses absurdos, né? Desses gestos absurdos científicos que podem vir então descobertas imprevistas, como ele põe aqui. Aí então, lá na página 197, ele começa o debate a respeito da química. Né? Aqui ele já faz uma reflexão muito, como o Vinícius bem disse, né? Está muito na ordem do dia, porque é essa ideia de que a gente pode, digamos, ter um controle absoluto dos procedimentos a partir da intervenção de composições químicas, né? De determinadas composições químicas. Né? E é isso, né, que está em voga, talvez, né, como o Vinícius disse, né, esses inúmeros remédios para isso, remédios para aquilo, que vem dando essa promessa de cura, né, de salvação, né, usando uma palavra que já tem o radical comum com saúde, né, saudação e salvação são quase que a mesma coisa, assim, nesse sentido etimológico. Então, ele traz essa reflexão ali, que é a segunda parte do texto, né?
Inclusive tem um momento que ele se refere a isso como uma camisa de forças químicas, né? Interessante isso, que é um modo de propor o controle mediante essa intervenção. E esse momento, assim, eu estou fazendo algumas relações um pouco fora, mas quando ele fala de uma revista, né, que é Newsweek, me lembrou muito, por exemplo, a passar o livro, enfim, Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Não teve como não me vir à memória, né, esse livro que eu li e preciso reler, inclusive, né, que ele fala assim: os redatores do artigo da revista Newsweek acreditam que está chegando o momento em que se descobrirá, da mesma forma como foram descobertas substâncias destinadas a fortalecer a memória, substâncias próprias a fortalecer a invenção. Fala-se de uma possível droga capaz de suscitar o sentimento de déjà vu, para ajudar as pessoas a resolverem problemas que só lhes pareçam difíceis porque sem precedentes, né? Então já é uma esperança científica, né, que aqui ele está acusando, pelo menos, de que possamos sim ter um controle total assim dos procedimentos, das operações cerebrais e até das emoções, né, que estão em jogo aqui, imagino, porque eu falo de emoções nesse sentido, né, de que é algo sem precedente. Então, em geral, pelo menos isso dá um susto, dá um espanto, né? Um taumase, né? É, e é essa crença, então, que talvez via elementos químicos, via composição química, ele esteja acusando aqui uma esperança que talvez já esteja na esteira daquilo que ele tratou anteriormente, que é de uma esperança da qual um dia daremos risadas, né? Como ele citou acima. Aqui tem uma passagem sarcástica, tá? Vou ver se depois essa aqui eu tento ler menos, tá? Que eu destaquei por conta dessa sacada mesmo, assim, que eu achei muito interessante e que dificilmente uma máquina faria, né? Diz Canguilherme: o exame do assunto mereceria mais do que somente um momento na conferência e mais do que uma conferência. É voluntariamente que não tratarei de uma questão que deveria logicamente conduzir à interrogação sobre a probabilidade de ver um dia na vitrine de uma livraria a autobiografia de um computador na falta de sua autocrítica, né? Então aqui ele está conduzindo assim o debate para um determinado horizonte, né? Que ele cita Cabanis, né? Ele cita de novo o François Dagonet, e aí ele faz uma interrupção abrupta e ele justifica assim, né? Ou seja, eu não vou seguir a lógica. Por quê? Porque não há prescindibilidade de seguir a lógica. Então vamos, né, para a parte em que a gente fala de pensar relacionada com a linguagem. Logo depois, ele tematiza, então, a caixa de Skinner, né, com a teoria do condicionamento. Ele fala que, se não sei se é agora, mas depois, de como que o materialismo histórico foi assimilado no contexto dos Estados Unidos, né, a ponto de pensar que, enfim, eventos da cultura, eventos da sociedade influenciam, né, no comportamento, influenciam no modo de vida, e, né, e como isso esteve, né, andou lado a lado então com essa proposta de Skinner, por exemplo, né, na caixa em que ele colocava os ratos e os pomos e fazia os experimentos, né, a partir daquela lógica, né, erro e castigo, né, para propor um condicionamento. É maluco ver aquele vídeo de Skinner lá, porque teve até um certo colégio que implementou essa parada, assim, que hoje em dia talvez a gente achasse um absurdo, mas enfim, estava na ordem do dia. Então, ok. Aí na linguagem, né, ele traz aqui para a conversa Chomsky, trazendo aqui uma noção, né, de que uma língua pode fazer uso infinito de meios finitos, né? Isso soa como música, e literalmente, porque a música é uma lógica que funciona com 7 notas, que obedece uma mesma regra de proporção, mas que se colocada numa roda de blues perde todo o sentido, né? Na partitura tem todo sentido, você segue, tá ok, mas quando você está numa roda de blues, um improviso de choro, que não precisa seguir uma ordem, né? Ainda que esteja, né, em meios finitos, dentro de uma estrutura de recursos finitos, né? A improvisação acontece mesmo assim.
Aí, bom, acho que já vou me encaminhar para o final, até porque a gente possa conversar e não fique monótono, né? Acho que o posicionamento aqui do Guilherme sobre a linguagem, antes dele falar de Copérnico e Galileu a respeito do Sol, ou seja, que eles têm toda a noção de que o Sol não é um astro que gira em torno de nós, no entanto, eles podem, via linguagem, fazer uso desse recurso, né? Ele diz que, em resumo, a linguagem humana é essencialmente uma função semântica da qual as explicações de tipo fisicalista nunca chegaram a dar conta. Falar é singular, é significar, dar a entender, porque pensar é viver o sentido. O sentido não é relação entre, é relação com. Eis porque ele escapa a qualquer redução que tente inseri-lo numa configuração orgânica ou mecânica. É isso, eu acho que aqui já está, né, ele já cita Wittgenstein, se não anteriormente, pelo menos logo em seguida, me corrijo, logo em seguida, na página 205 ele cita, né, a gente está falando aqui da página 203, que é o Wittgenstein, sobretudo da segunda, né, o segundo Wittgenstein, como ele diz, que já pensa os jogos de linguagem, né, que o sentido só o é, né, o sentido só faz sentido, desculpa assim, essa essa forma um pouco pobre, talvez, de citar, mas o sentido só faz sentido naquele contexto de uso, né? David Stein tem um exemplo clássico, assim, dos pedreiros, né? Como que eles se comunicam, né? Para saber qual ferramenta passar, qual ferramenta é necessária, né? Que isso não obedece nenhuma regra, nenhum princípio. Bom, depois de citado Wittgenstein, tem algo que é digno de nota, é a noção que ele retoma, né, aquele assunto do eu, né, que o eu não está numa relação de sobrevoo com o mundo, porque imagino se tivesse uma situação de sobrevoo, poderia sim, né, fazer sentido de uma coisa entre outra, né, mas como ele não está em sobrevoo, o sentido é feito na relação com a coisa, não entre uma coisa e outra que eu vejo de fora e consigo ligar os pontos, assim, tal qual no jogo de 7 erros. Não, é uma coisa que eu estou presente dentro desse jogo, né? E jogo é uma palavra muito boa, né? Acho que, inclusive, o conceito de Wittgenstein, jogos de linguagens, é perfeito porque é isso. O jogo é uma coisa na qual você se insere. É um campo simbólico que, ao mesmo tempo que ele já tem uma pré-definição, ele também se estabelece na conformidade, ou melhor, no momento mesmo em que se joga. Então é isso. Aí vem a parte do Spinoza, que tem todo aquele significado, pelo menos sinto eu, né, do que nós falamos, né, aquela ideia de que a liberdade de pensamento, a liberdade de falar o que se pensa, né, tem que estar na ordem do dia, né, que é algo que está dentro do seu projeto, não só um projeto filosófico, mas seu projeto de vida, né. Lembremos que Spinoza, né, ele era tão assim assumidamente talvez materialista, ateu, não vou materialista, acho que é possível dizê-lo assim, que a ponto de proibir que seus amigos, né, que seus discípulos fizessem com que eles interrompessem a entrada de qualquer padre ou bispo no seu leito de morte. Que eles tinham uma briga tão ferrenha com a religião cristã ali, que imperava na Europa e na Holanda do seu contexto, que de fato ele falou: ó, não deixa entrar bispo nenhum, porque eu não quero me arrepender no leito de morte e dizer que quero ser batizado. Eu não quero pertencer a essa ordem, pelo contrário. Então, isso, digamos assim, esse é o sentido do Spinoza, né? Ele, além de ter uma filosofia muito sólida, assim, que foi há muito tempo irrefutável, se é que ela foi refutada algum dia, ele tem esse gesto que ele mesmo se encarnou dentro daquilo que ele acreditava, né? A ponto de um receptor de Spinoza propor o conceito de ateu virtuoso, que é o Pierre de Belli, que diz assim: olha, é possível um ateu ser virtuoso. Olha como ele tinha princípios e olha como ele sustentava seus princípios, né? Ele dizia que não queria pertencer a determinada seita religiosa, uma religião, e cumpriu com isso até o fim da vida, né? Então, enfim, isso aqui é só para dizer que, pelo visto, então, o Spinoza encarna algo assim que a gente poderia formular, fazendo uma provocação com Descartes, que é o penso, logo resisto, né? Resisto ao sentido, resisto a propostas estagnantes, resisto enfim, a ideia de um Deus que pode ser tirano, no sentido de que ele
se ele quiser acabar com o mundo e aniquilar, ele acaba, ele não segue leis, não segue ordens, né? Então, Spinoza encarna isso de alguma maneira, né? Aí ele cita além de Spinoza, acho que a coisa interessante é que, ainda que ele fale digamos assim, dos limites de Descartes em relação a isso, ele não desvaloriza, né, a ideia do eu de Descartes, só que ele enfatiza no fato de que o eu de Descartes se restringia ao Descartes, né? Então não podia ter essa pretensão, digamos assim, de base ou sustentação do discurso filosófico. Acho que por fim mesmo, acho que a passagem final que eu destacaria é que, quanto à filosofia, diz Canguilhem, sua tarefa não é de aumentar o rendimento do pensamento, mas de lembrar-lhe o sentido de seu poder. E é isso mesmo, né? Porque ao final ele fala mais ali do Spinoza, né? Desse gesto de Spinoza, né? De como ele tinha essa proposta libertadora ali para o contexto, e cujas implicações eu mencionei aqui no início, né? Uma total tolerância à diferença. Tolerância não é boa palavra, mas uma total acolhimento à diferença, a ponto de Brandenburg, um espinosista, um discípulo de Spinoza, que constituía aquela seita no qual o único requisito era pensar diferente. Eu encerro aqui, gente. Espero que nesse modo ensaiado eu tenha trazido alguma coisa de interessante para o grupo. E agradeço mais uma vez ao Vinícius pela oportunidade. É sempre bom testar nossa fala em público. E desculpe pelas gírias, às vezes não consigo evitar. Isso é bom para mim, não sei para a academia. É importante desviar na linguagem, então que venham todas essas gírias. Obrigado, Jefferson. Acho que tem vários elementos nessa segunda parte do texto que a gente poderia se demorar, que é especialmente esse aspecto da criação, que a gente falou bastante na semana passada, quando ele vai, enfim, pensar nesse procedimento, e pensar também no desvio enquanto criador. Eu acho que, assim como se o Canguilhem não tem uma leitura fina, como a gente gostaria, do Freud, ele tem do Darwin, assim, e sem citar aqui, do Darwin não só do Darwin, né, mas eu acho que de todo o modelo evolucionista, já pós-Darwin, assim, que vai considerar que viver é criar, viver é errar, e que a diferença entre um ser vivo e uma máquina é que o ser vivo tem a capacidade de errar, né? Ele usa algo como qual que é uma máquina não pode maquinar coisas, alguma coisa assim. Ele fala, tem uma notinha de rodapé, que isso era algo que a gente poderia se deleitar mais tempo, mas que não o faremos hoje. Não sei se mais alguém quer fazer mais algum comentário nesses minutinhos, 2 que nos restam. E, por fim, isso da filosofia, né, que ele coloca o tempo inteiro. Essa é a tua última citação, que se citou do texto, né, o lugar da filosofia, que ele também vai falar disso em outros pontos do texto e no Normal Patológico. Várias vezes. Tem outros trabalhos também que o papel da filosofia é um pouco incomodar, assim, se meter em outros lugares e causar problema neles, assim, né? E mostrar talvez o sentido do poder, né? Não aumentar o rendimento do pensamento como fazem a economia, a pedagogia, a psicologia, né? O rendimento, é muito interessante a escolha dessa palavra, mas lembrar o sentido do seu poder. Olha que coisa linda, é o nosso trabalho, bem pouco político, né? É interessante, sabe? E acho que alguma coisa que pra gente pensar é que a palavra que dá raiz a computador, compte, né? Que é conta ou cálculo, do francês, não soa tão assim racionalista, talvez, para nós, assim, no português, que a gente não faz uso muito do cômputo, né? Existe as palavras, né? Computar, enfim, de calcular, mas enfim, elas são obsoletas no nosso vocabulário do dia a dia, né? Odiernamente. Mas isso no francês é muito
está muito mais na ordem do dia. Então, talvez, né, é assim que a gente enxerga, talvez, como ele opondo, por exemplo, pensamento e computador, ou linguagem computacional, informática, ele, no fim das contas, está opondo, colocando a dimensão do pensamento, né, pensando uma dimensão do pensamento para além da razão, que basicamente, ele diz isso no texto também, quer dizer cálculo, quer dizer, enfim, operação de contas, né? Que está, né, aí para encerrar mesmo, na frase de Pascal, segundo a qual o coração tem razões que a razão desconhece. Existem razões, mas a razão não dá conta, usando aqui o cômputo, né? Rendre compte, assim que fala em francês, ela não dá conta de contemplar as razões do coração. Muito legal, muito legal. Muito bem, vamos. Então, assim, agora a gente termina o grupo e nesse segundo semestre, não sei quando que retomaremos, mas aí a gente vai conversando pelo WhatsApp. E também, por favor, sinta-se à vontade para sugerir temáticas, coisas